Muito boa tarde aos dois. Esta semana começa o Miguel. Podemos comentar precisamente a questão da lei de nacionalidade. Ouvimos aqui André Ventura dizer, entre outras coisas, que os portugueses merecem pronunciar-se sobre este tema, sabendo também que não há condições para avançar para um referendo. É esta a estratégia do Chega? É manter o tema na agenda? Oh, Rosa, sinceramente, o Dr. André Ventura tornou-se uma paródia nacional. Porque um doutorado em Direito não pode desconhecer o artigo 115 da Constituição. O artigo 115 da Constituição é claríssimo, dizendo que não podem ser realizados referendos a matérias que estejam incluídas na reserva de competência absoluta da Assembleia, previstas no 164. Quais são essas matérias? Por exemplo, nacionalidade e perda de nacionalidade. E, portanto, sinceramente, estarmos permanentemente a gozar com os eleitores, estarmos a gozar com os portugueses, há uma altura em que se fartam. Achas que é isso que André Ventura está a fazer, sendo ele naturalmente um profundo conhecedor sobre a matéria que tu acabaste de... Com certeza, se eu estivesse a discutir com um torneiro mecânico ou se estivesse a discutir com um nadador salvador, eu teria alguma clemência, mas eu estou a falar com um colega meu. E, portanto, ele não pode ignorar duas coisas. Para já, a confirmação por 2/3, e ainda bem que o PSD colocou o Dr. André Ventura e o Chega no seu devido lugar. A Constituição originária, em 1976, previa, numa situação absolutamente excepcional, que o Parlamento pudesse confirmar uma norma que o Tribunal Constitucional tivesse julgado inconstitucional por maioria de 2/3, mas porquê? Porque na altura não havia Tribunal Constitucional. Na altura havia Conselho da Revolução. E, portanto, fazia todo o sentido que faça um confronto entre uma legitimidade revolucionária do poder nas ruas, do poder militar, e uma legitimidade democrática, que o poder democrático pudesse confirmar uma decisão que tivesse sido invalidada pelo Conselho da Revolução. Hoje em dia essa norma não faz nenhum sentido. E, aliás, não houve uma única vez ao longo de 52 anos de democracia e 50 de funcionamento da Assembleia da República em que esse mecanismo dos 2/3, porque, vamos lá ver, tem que haver separação de poderes. E num país decente, num país democrático, os tribunais estão lá para julgar e o poder político está lá para respeitar. Nós não podemos ter um protocandidato a líder do governo que acha que pode desconsiderar decisões do Tribunal Constitucional que são tomadas por unanimidade. Eu atrever-me-ia a dizer que se o professor António Oliveira Salazar fosse juiz do Tribunal Constitucional, teria julgado inconstitucional esta norma. Mas depois está sempre a gozar com a nossa cara. Porquê? Porque mesmo que o Parlamento confirmasse esta norma, dizendo que esta norma podia ser publicada no Diário da República, todos os tribunais portugueses, desde os tribunais de trabalho, aos tribunais de família, aos tribunais marítimos, aos tribunais penais, podem desaplicar normas inconstitucionais. Portanto, mais tarde ou mais cedo, os tribunais desaplicariam essa mesma norma e depois haveria recurso para o Tribunal Constitucional e depois o Tribunal Constitucional confirmava aquilo que já tinha dito. Portanto, não brinquemos com coisas sérias. Já outra coisa, tenho que dizer, só para terminar este ponto, não brinquemos também com coisas sérias e aí eu devo dizer o PSD e o CDS alinharam nessa estratégia, que é o seguinte, é a ideia de dizer que os estrangeiros são criminosos e que, portanto, há determinadas sanções que só podem ser aplicadas aos estrangeiros que adquiriram nacionalidade portuguesa. Vou-te dar o exemplo. A lei inicialmente dizia que só se aplicava esta sanção de perda de nacionalidade a quem adquirisse a nacionalidade portuguesa, não àqueles que a têm por via do nascimento. O Tribunal Constitucional disse que isso era inconstitucional, porque violava o princípio da igualdade. Qual foi a chique espertice negociada entre PSD e Chega? Foi dizer assim, então agora não é para quem adquire a nacionalidade, é para quem obtém a nacionalidade. Portanto, abrangeria quer os que nascem, quer os que não nascem. Mas depois diz-se que o crime tinha que ser praticado nos últimos 15 anos a contar da data em que se adquire a nacionalidade. Ora, quem adquire a nacionalidade originária e nasce, passado 15 anos, não tem 16 anos. Ora, só comete crime quem adquire 16 anos. Portanto, obviamente que esta lei não se aplicava aos portugueses, vamos chamar-lhe assim para as pessoas perceberem em casa, aos portugueses de sangue. Só se aplicava aos malandros dos estrangeiros que vêm para cá cometer crimes. Sinceramente, já estou farto disto.
Cecília, acredita mesmo que a AD não sabia que esta lei ia novamente ser declarada como inconstitucional? Bom, boa tarde. Antes de mais, bom, se a aprovou, naturalmente que não sabia ou que não esperava, mas há uma coisa que também me parece relativamente evidente. Esta decisão que é tomada de separar da lei da nacionalidade, porque tenho ouvido muito falar da lei da nacionalidade. Nós não estamos a falar da lei da nacionalidade. A lei da nacionalidade foi revista em função de uma decisão do Tribunal Constitucional e, à partida, não se estão a levantar questões de constitucionalidade. Ou seja, as alterações que foram aprovadas, tornando mais exigentes os requisitos da nacionalidade, dizendo, por exemplo, que as pessoas têm que conhecer a história portuguesa, têm que se sentir portuguesas, têm que se comprometer com os valores e princípios constitucionais de Portugal, foi aprovada e ninguém está, tanto quanto sei, a levantar essa questão e não me parece, e foi expurgada das suas inconstitucionalidades. Este diploma é diferente, é a sanção acessória de perda de nacionalidade. Portanto, foi diferente desde o início e desde o início que ele foi separado. Eu não sei se era previsível ou não. Aquilo que eu sei é que já antecedeu a esta decisão uma outra decisão de sentido precisamente semelhante, que creio que não foi unânime. Esta sim foi unânime. E acho que o facto de ser unânime ou não é indiferente. Eu vou-lhe dar a minha opinião. Eu acho que concordo em absoluto que tenha que ser mais exigente a atribuição de nacionalidade. Não me choca, com toda a franqueza, que alguém que adquira a nacionalidade portuguesa e que mata ou que viola ou que pratica um crime extraordinariamente grave, que tenha como sanção acessória a perda de nacionalidade, atendendo à decisão do Tribunal Constitucional, eu acho que é óbvio, não vou discutir se referendo ou não às decisões do Tribunal Constitucional, porque acho que essa questão já toda a gente percebeu que não se pode fazer isso. Mas a ser possível não nos chocava, é isso? A ser possível, em casos de criminalidade como homicídio, como violação, como crimes contra o Estado, como terrorismo, não me chocava. Mas para isso é necessário, ou será necessário uma revisão constitucional ou não? Eu acho que não vale a pena também, curiosamente, não vale a pena falar-se na hipótese de revisão constitucional, porque eu não acho que alguém esteja a propor uma revisão constitucional em que seja abolido o princípio ou da proporcionalidade ou da igualdade. A questão é que os juízes do Tribunal Constitucional considerarem unanimemente que é violado o princípio da proporcionalidade. Eu acho que nestes casos de criminalidade grave não seria. Acho, contudo, que isto também talvez ajude a perceber que estamos a falar de juízes do Tribunal Constitucional nomeados por um partido, pela Assembleia, propostos por um partido, propostos por outro, ou até por todos no seu conjunto. Isto para dizer, os juízes do Tribunal Constitucional não são ecos dos partidos que os propõem. E também é importante que se perceba isto, tem a sua própria visão doutrinária e constitucional. E, portanto, eu acho que este assunto, que cada um ficará com as suas discordâncias, mas há uma coisa que a mim me parece evidente. Não faz muito sentido entrarmos num regime em que depois, em cada caso concreto, que algum tribunal tenha que decidir se aplica ou não a sanção acessória, vai esse tribunal fazer essa análise ou, no limite, algum arguido que fosse condenado vai ele impugnar. Eu acho que nós temos que ter alguma certeza no ambiente jurídico. Mas acha que a AD faz bem em deixar cair o tema? Não é deixar cair o tema, nós vivemos num Estado de Direito, isso tem significado. Acha que a AD faz bem em deixar cair esta lei? Eu não persistia em dizer não, nós fazemos questão de ter uma lei que unanimemente foi considerada inconstitucional. Não achava. Gostava de dizer uma coisa. Eu acho que é fundamental que neste assunto haja bom senso. Quem criou em Portugal um problema que não existia de culpabilizar estrangeiros pelo simples facto de serem estrangeiros é quem achou por bem descontrolar por completo a imigração e no espaço de 2 ou 3 anos ter mais 1 milhão de população estrangeira a viver em Portugal. Foi isso que criou um problema social e que originou que muitas pessoas tivessem uma reação de desconfiança em relação a essas comunidades que não estão integradas porque acabaram de chegar. E chegaram sem condições, porque ninguém cuidou de que elas tivessem habitação, ninguém cuidou de que elas tivessem escolas preparadas, ninguém cuidou de que elas tivessem cuidados de saúde. Isso sim é que criou este problema de culpabilização dos estrangeiros. Não é nós dizermos quem quer a nacionalidade portuguesa tem que conhecer a história portuguesa e tem que se sentir parte da nossa comunidade. Eu acho que isto é óbvio e é básico.
E dizer-se que quem pratica criminalidade grave pode, caso tenha adquirido a nacionalidade portuguesa, pode perdê-la, eu não acho que seja dizer que todos os criminosos são E não acha que seja dizer estrangeiros ou que todos os que há estrangeiros são portugueses de criminosos. primeira e portugueses de segunda? Não, acho que não há portugueses de primeira nem portugueses de segunda. Acho que Portugal precisa das pessoas que vêm para aqui trabalhar. Acho que elas são bem-vindas. Acho que não só são sujeitos de deveres, são sujeitos de direitos. Eu trabalho com vários, gosto muito de trabalhar com eles e não tem nada a ver com isso. Acho que nós temos que perceber que nós não podemos, num país com uma população de 10 milhões, no espaço de 2 ou 3 anos, ter mais 1 milhão de pessoas. Isto gera uma reação social que é má para todos. É má para quem vem para cá e é má para quem está cá. Vamos ter que mudar de tema para a reforma laboral. Faz sentido o PS, nesta altura, voltar a reentrar na discussão da lei no Parlamento? Porque já ouvimos José Luís Carneiro, a determinada altura, dizer que seria impossível ao PS aprovar tal coisa, dar a ideia também de que, de certa forma, estava um bocadinho refém até daquilo que a UGT decidisse, mas com esta última declaração, parece que o secretário-geral do PS agora já não se importa de ouvir aquilo que o Governo tem para dizer. Bem, é assim, eu acho que este é um exemplo claro que aqueles cartazes que o PSD fixou durante a campanha das legislativas do deixem o Luís trabalhar, se transformou num cartaz deixem o Luís fingir que trabalha. Porque o Luís finge que trabalha na saúde e temos menos consultas, temos 2/3 dos cheques de cirurgia que não são utilizados pelas pessoas que podiam beneficiar deles, temos os tempos de espera para cirurgias oncológicas e cardíacas a ultrapassar esse Mas mesmo limite. achas que aquilo que aconteceu nos últimos 9 meses foi o Governo a fingir que estava a negociar? Foi uma resposta a Passos Coelho e foi a tentativa de apresentação daquilo que seria uma reforma. Mas sabes qual é a principal reforma que o Governo devia implementar? Era fazer cumprir a atual lei laboral. Porque eu pergunto às pessoas que trabalham e que estão lá em casa a ouvir-nos e a ver-nos o seguinte: quantas pessoas já trabalharam horas extraordinárias e não foram pagas por essas horas extraordinárias? Quantas pessoas participaram no banco de horas coletivo e não puderam gozar as horas que trabalharam a mais porque a empresa não tinha capacidade para permitir esse mesmo gozo? Quantas pessoas gozaram licença de maternidade ou licença de amamentação e foram alvo de gozo nos locais de trabalho e foram alvo de perseguição nos locais de trabalho? Eu pergunto mais também, quantas pessoas gozaram efetivamente os 14 dias de formação profissional que o Código de Trabalho prevê? Aliás, este anteprojeto apresentado pela Ministra Palma Ramalho até reduzia o número de horas de formação anual dos trabalhadores. Mas já percebemos, de facto, a tua oposição àquilo que foi negociado, eu queria deixar isto bem claro. Mas eu ainda não consegui perceber a tua resposta em relação à possibilidade do PS voltar a negociar... A minha resposta é claríssima quanto a isso. Voltar, não, nunca negociou. Isto não é uma reforma, é uma contra-reforma. É um acerto de contas com a agência, com o acordo para a valorização do trabalho digno. Por exemplo, quando se fez um acordo em concertação social para a subida dos salários, identificou-se quais eram as causas da falta de produtividade portuguesa. E, entre essas causas, as 3 principais são excesso de burocracia e falta de simplificação. Eu vou-te responder então já. Uma lei que entrou em vigor em 2023 não está em condições de ser avaliada hoje, em 2026. Aliás, os resultados dessa lei foram muito positivos. Houve uma subida, desde 2016, do salário médio português de 42%. A taxa de desemprego baixou para 6%. Nós temos que ser capazes, enquanto país, de mantermos as nossas leis em vigor. Faz mal o secretário-geral do Partido Socialista. Faz mal o secretário-geral do Partido Socialista se acha que 4 anos chegam para medir a eficácia de uma lei com vossos que foi aprovada em 2023. Como a de Sérgio Sousa Pinto e Álvaro Beleza, que dizem que o PS deve negociar. Sérgio Sousa Pinto até diz que a UGT não manda no Partido Socialista. Eu queria só fazer aqui um inuendo, que é: todas as leis precisam de ser melhoradas. E quando eu elejo um deputado, e eu votei em deputados do Partido Socialista, espero que eles participem nos debates parlamentares e contribuam para as leis serem melhoradas. Portanto, se a posição do Partido Socialista foi
eu estou disponível para discutir a proposta que vier ao Parlamento, parece-me isso sensato. Portanto, estarás alinhado o que eu com a acho é que posição de José Luís Carneiro. O que eu acho é que alterações profundas à lei neste momento não fazem sentido, porque a lei que está em vigor produziu bons resultados. Aumentou em 42% o salário mínimo e pôs Vamos ter que passar agora a palavra à Já agora, eu gostava de lembrar que a lei que está em vigor não foi aprovada em 2016, não é? Portanto, convém não misturar as coisas. Pelo contrário, o que produziu esses resultados todos foi precisamente a manutenção de uma legislação laboral que não vinha do Partido Socialista. Convém não misturar aqui os resultados e as coisas. O que produziu esse bom resultado foi o facto E o que produziu esse bom resultado, vamos lá ver. O que produziu esse bom resultado foi sobretudo o crescimento económico. Foi isso que produziu esse bom resultado. Potenciado pela mão de obra que nós não tínhamos. Não, no caso... É que o Governo não pode viver à conta das contribuições de segurança social dos imigrantes. Vamos só deixar ao mesmo tempo. Eu acho que há aqui uma grande diferença de visão entre nós. As pessoas não pagam para pagar contribuições à segurança, não trabalham para pagar contribuições à segurança social. As pessoas trabalham, sobretudo, para garantir a sua própria vida e o seu próprio nível de vida. E a lei da nacionalidade obrigava... A lei dos estrangeiros agora, se não vou conseguir acabar uma frase, se tivessem um salário mínimo nacional. Nós vamos estar todos... Se tivermos tempo no final, Miguel Prata faz os teus remates. Acha que é mas agora é a altura da Cília explanar as suas ideias. As pessoas não entraram nessas condições. Miguel, não vamos entrar os dois neste debate. E nós não vamos entrar nesta altura no debate em que os dois estão a falar um por cima do outro. Mas o que estás a e dizer podes-me é falso. interromper 550 vezes que eu vou dizer exatamente a entrada aquilo que a quem quer tivesse dizer. um rendimento mínimo Agora, correspondente ao salário mínimo nacional. A Cília não te interrompeu durante o tempo que tiveste a falar. E se levantam, é um Vamos problema teu. Eu não sinto. Peço desculpa. Portanto, eu vou dizer calmamente. E vou-te permitir concluir, com certeza. Pronto. Então, eu vou falar. Eu acho que é razoável e que as pessoas são bem-vindas a Portugal, com direitos e com deveres, quando têm aqui trabalho. Isso é bom para elas, é bom para nós, é bom para toda a gente. Quando elas fazem uma manifestação de interesse em que vêm para aqui e depois logo se vê por serviços que, aliás, não funcionam e funcionam clamorosamente mal e ficam anos à espera para saber se podem ou não estar numa situação regular aqui e andam aqui à procura de emprego sem ter onde viver e sem ter do que viver, eu acho que isso é degradante. É degradante para elas e é degradante para nós. Não é esse o país que eu quero. Então. Vamos lá à lei laboral. Cá nessas condições. Há muita gente que entrou cá nessas condições. E basta a gente passar na rua, infelizmente, para perceber. Mínimo nacional basta a gente passar na rua, infelizmente, para se perceber. Vamos avançar então para a lei laboral. Nesta altura, passando para a lei laboral, o Governo está completamente refém do Chega, que inicialmente colocou uma linha vermelha que parece praticamente impossível. Acho duas coisas em relação ao ponto material da questão. Acho que ela é de facto uma reforma laboral. E não há muitas. Acho que havia bastantes mais reformas neste Governo. Não há. Esta é uma reforma e, portanto, vejo com pena que ela tenha estas dificuldades todas em avançar. Já expliquei aqui várias vezes que nós somos dos países com maior rigidez laboral e isso tem um reflexo. Há muitas pessoas que têm abusos no seu local de trabalho, mas também há muitas pessoas que, infelizmente, nunca viram sequer um contrato de trabalho e não o veem porque a legislação laboral é tão rígida que coexiste uma parte das pessoas com um mundo que está regulado com direitos e com deveres e outras que vivem numa terra de ninguém. E é isso que eu acho que esta reforma laboral deveria resolver. Não é a única coisa que resolve os problemas de produtividade de Portugal. Não. Mas se olhamos para países com maior produtividade, nós também reparamos que eles têm legislações laborais mais flexíveis. Mas está ou não a AD este processo, se nós somos o segundo país com a legislação laboral mais rígida da OCDE, e se a esmagadora maioria deles, sobretudo os países para onde os portugueses imigram, têm legislações laborais mais flexíveis, acho que pode-se dizer, não há uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Eu acho que se falarmos com a esmagadora maioria das pessoas que criam, de facto, esses postos de trabalho que nós estamos aqui a discutir, elas dirão que têm, sim, uma relação uma com a outra. Se está refém, neste momento, está refém ou do Chega, ou do PS, ou de ambos. Eu gostava muito de estar otimista em relação a esta reforma e à hipótese dela sair do Parlamento. Espero estar enganada, mas eu neste momento estou pessimista, porque acho que o Partido Socialista não tem nenhuma vontade de a aprovar e também não tem nenhum incentivo para a aprovar. Aliás, até vi com surpresa esta abertura do secretário-geral do Partido Socialista, porque não a tinha visto até agora, portanto acho que ele nitidamente já percebeu que isto não vai passar e não quer ficar com o ónus disso. E acho que o Chega também não quer ficar com o ónus de chumbar, mas também não quer ficar com o ónus de aprovar e, portanto, pôs em cima da mesa uma proposta que toda a gente percebe que é realista, que é o aumento, a diminuição da idade da reforma.
e acho, sinceramente, e sobretudo, estou pessimista a este ponto. Eu tenho receio que esta proposta passe, porque ninguém quer ficar com o ónus da reprovação, passe à especialidade e que nós saiamos da especialidade com propostas francamente, que tecnicamente até podemos estar todos de acordo, porque uma legislação pode sempre ser melhorada, mas não é isso que está em cima da mesa, não é propriamente um melhoramento técnico que está em cima da mesa. Portanto, acho difícil, e com pena minha, que esta reforma chegue a bom porto. A Ministra do Trabalho disse que há mais vida para além da reforma laboral. Isso naturalmente que há, mas esta era a que a gente preparando o caminho. Eu também há muitas reformas mas esta frase, que posso pôr em cima está da a ser mesa. entendida também como um statement quase de sobrevivência política da própria Ministra. Eu acho a Ministra tem currículo nesta área, acho que ela não precisa de ser Ministra, pelo contrário. Acho que até põe mais em causa a sua reputação. Portanto, não acho que ela tenha esse instinto de sobrevivência política. Acho que ela está a dizer uma coisa que é evidente, é que esta reforma laboral não esgota tudo. Acho que ela tem mais para apresentar para além da reforma laboral. Veja-se o que fez, por exemplo, na Santa Casa da Misericórdia. Tem mais para apresentar. Tem um vasto currículo antes de ir para a Ministra. Portanto, acho que ela não precisa dessa sobrevivência política. Agora, acho que esta reforma não está a parecer que vai chegar a bom porto e, sobretudo, acho que há até o risco de, na especialidade, acabarmos com um código laboral que possa ser pior do que aquele que temos. Portanto, eu seria muito cautelosa neste momento, porque a Assembleia da República está muito incerta. O que não está incerto é o nosso tempo, que já chegou que é uma ao fim. pena. Continuação de uma boa segunda-feira e boa semana. Obrigada.